estejam todos bem. As aulas de ciências e artes, tá certo? Antes de iniciarmos nossa aula, quero que você faça a sua oração, tá certo? Agradecendo a Deus por mais um dia, né? Após sua oração, você irá pegar os seus materiais e abrir o seu livro na página 120, tá bom? Peço que todos me acompanhem seguindo a página, tá certo? Na página 120, 120, tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre as plantas, né? A gente já começou a falar um pouquinho sobre as plantas na unidade passada e nós vamos continuar, tá certo, com esse assunto. E nós temos o seguinte tema aí: não podemos viver sem plantas. Vamos ler o que esse homem está falando? Ele está falando assim: na natureza, cada ser vivo tem seu espaço. Ou seja, cada ser vivo, ele tem seu habitat, né? Cada um de nós temos o nosso espaço, cada um de nós temos nosso quarto, nossa casa, né? Todos nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da mamãe, do papai, né? O papai e a mamãe precisam da gente quando vão pedir alguma coisa, pra gente pegar alguma coisa. Então, cada um precisa de cada um. Assim também é com os animais, com as plantas, tá certo? Um vai depender do outro, um ajuda o outro, tá? Por exemplo, minhocas e restos de animais ajudam a tornar o solo fértil. Então, as minhoquinhas, e quando o animal morre, ele começa a entrar em decomposição, ele vai começar a se desfazer e aquilo ali vai tornar o solo mais fértil. Então, a minhoca e o animal, ele vai ajudar o solo a ficar mais fértil. E o que significa um solo mais fértil? Significa um solo muito bom para o plantio. Então, logo vai dar muitas frutas, muitas verduras, né? E isso irá nos ajudar. Então, tudo isso é um ciclo. Um depende do outro. Um ajuda o outro. Insetos e pássaros podem facilitar a reprodução das plantas. Então, a abelha, a borboleta, entre outros, eles ajudam na reprodução das plantas. Não sei se vocês já viram um filme chamado Bimove, tá? Que ele conta a história de uma abelhinha. E no filme tem cenas sobre a polinização. A abelhinha pega o pólen e sai espalhando, né? Então isso aí vai ajudar na reprodução das plantinhas. Nós temos aí, as plantas são importantes para os animais. Elas podem lhe servir de abrigo. Os pássaros, por exemplo, podem construir seus ninhos em alguns tipos de plantas. Então, como a gente pode ver, a gente já viu, acho que todo mundo já viu, os pássaros fazem ninhos em cima das árvores. Então, a árvore, ela serve de abrigo para os pássaros. Muitas plantas também são um alimento de muitos animais. Existem alguns que comem somente plantas. Então, nós temos animais, os herbívoros, que eles comem somente plantas. Então, eles se alimentam somente de plantas. Diversas partes das plantas podem ser usadas também na construção de casas. Nós temos as casas, agora, né, atualmente, nós não conseguimos ver com frequência, mas antigamente era muito comum as casas serem feitas de madeira, de taipa, né? Então, na fabricação de móveis, você pode observar na sua casa, você terá móveis feitos de madeira. Na confecção de tecidos, sim, a planta
é muito importante, né, na fabricação de tecidos. Nós temos plantas, o linho, né, que é uma importante planta que é responsável pela fabricação de tecidos. E na composição de medicamentos. Você sabia que o papel é fabricado com materiais obtidos de árvores? Então, praticamente, se a gente parar para observar, para pesquisar tudo ao nosso redor, nós iremos ver que quase tudo provém das plantas, né? Nós temos aí, página 121, não é mesmo? Alguns cientistas pesquisam as plantas para saber como são e como vivem. Esses cientistas são chamados de botânicos, tá? Então, pessoas que estudam sobre as plantas, como elas vivem, onde elas podem crescer. Essas pessoas são cientistas que são chamados de botânicos, tá certo? Para facilitar seu estudo, os botânicos agrupam plantas com características parecidas. Por exemplo, eles separam as plantas que vivem na terra das plantas que vivem na água, né? Então, para facilitar o estudo deles, eles dividem as plantas em dois grupos. Nós vamos entrar só nesses dois grupos porque mais na frente vocês vão ver mais detalhadamente. Então, esses dois grupos são plantas terrestres e plantas aquáticas. As plantas terrestres, vocês acho que todo mundo já sabe, são as plantas que nascem na terra, né? Tem a germinação na terra. E as plantas aquáticas são aquelas que nascem na água. Nós temos aí, ó, as plantas aquáticas que vivem nas águas de rios, lagos e oceanos são chamadas de plantas aquáticas. Nós temos aí um exemplo, ó. A alface de água é uma planta aquática. Ela atinge 15 metros de altura. Então, nós temos também, que nós já conhecemos, a Vitória Régia, né? Que é aquela parece uma bandeja verde, né? Então, essas aí são plantas aquáticas. Então, nós podemos dividir as plantas em plantas terrestres e plantas aquáticas. Na página 122, apenas a página 122, vocês irão estar respondendo. Bem fácil. Pinte os quadrinhos de acordo com as cores indicadas. Então, de azul, no quadrinho, em cada quadrinho você vai ver. As plantas terrestres, você vai pintar o quadrinho de azul. As plantas aquáticas, você vai pintar o quadrinho de amarelo, tá certo? Então, apenas a página 22 que é para você responder, tá bom? Então, gente, espero que tenham gostado da aula, tá certo? Se tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo ou voltar o vídeo um pouquinho para rever a explicação, tá certo? Façam a atividade, se houver alguma dúvida, pode falar, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.